Olá, muito bom encontrar vocês em mais esta aula. Agora vamos introduzir o conceito de documento eletrônico. Antes, temos que abordar o conceito de documento físico, para entendermos algumas diferenças que são sutis, mas fundamentais para esta nossa aula, ok? O documento físico é o que conhecemos tradicionalmente como documento. É todo aquele documento no qual podemos tocar. É uma declaração, recibo, certificado ou qualquer outro tipo de documento impresso em papel, por exemplo. Mas não só esses. O conceito de documento físico pode ser o seguinte: documento físico é toda representação material destinada a reproduzir determinada manifestação do pensamento. É o registro ou suporte físico que permite que a informação seja armazenada, ou seja, uma escritura impressa em uma folha de papel, um livro impresso em papel, um disco ou uma placa em metal, por exemplo, desde que registrem informações. Esses aí podem ser classificados como documentos físicos. A principal característica do documento físico é que esse possui tangibilidade, ou seja, podemos tocar, manusear fisicamente esse documento. Já o documento eletrônico é um conjunto de registros eletrônicos que pode ou não usar meios físicos para processar informações. É importante alertarmos que o documento eletrônico não possui forma física, embora possa vir registrado em um suporte material. Essa é uma das principais diferenças entre o documento físico e o documento eletrônico. Ou seja, a sua forma ou a ausência de forma física. Enquanto o documento físico possui uma forma física, o documento eletrônico não. Na verdade, é impossível tocarmos num documento eletrônico. Então, na comunicação por um documento físico, podemos enviar, por exemplo, uma carta em papel ao destinatário. Já na comunicação por um documento eletrônico, enviamos, por exemplo, um e-mail ou uma mensagem por um aplicativo de mensagens. Ok? Então, quando enviamos, por exemplo, um e-mail a alguém, na verdade estamos enviando um ou mais documentos eletrônicos. Essa é a principal diferença entre os dois documentos. Ao enviarmos, por exemplo, um e-mail ou mensagem de texto por um aplicativo de mensagem, na verdade estamos enviando um ou mais documentos eletrônicos que viajam do remetente até o receptor. Você não vê, mas o documento eletrônico, que é uma mensagem que você recebe em seu smartphone, chega por Wi-Fi, por exemplo, que é uma das formas de transmissão de dados. Se chega por Wi-Fi, então esse documento eletrônico viaja até você sem que você o veja, certo? E é exatamente essa a principal diferença. O documento eletrônico é transmitido por fios, cabos e até por ondas de rádio. Esse documento não possui, como já dissemos, forma física. Na verdade, esta aula que você está assistindo agora é um pacote de vários documentos eletrônicos que está sendo transmitido de um servidor de arquivos até a sua máquina, computador, notebook ou smartphone. E qual é o conceito de documento eletrônico? Bom, o documento eletrônico é uma sequência de bits, que pode ser traduzida por um programa de computador e que representa um fato, condição, instrução ou comando. E o que é um bit? Um bit é a sigla para Binary Digit, que significa em português dígito binário. O bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. Um bit somente pode assumir dois valores, 0 ou 1. E um byte? Um byte é a codificação padronizada de 8 bits. Ok. Então, para que saber de tudo isso? É simples. Para que a gente possa entender a essência do documento eletrônico. Na verdade, tudo que escrevemos como texto em um computador, por exemplo, tudo que gravamos como vídeo, todas as apresentações em PowerPoint, enfim, tudo que é produzido eletronicamente é escrito em uma sequência de zeros e uns. Essa aula que você está assistindo aqui é escrita em zeros e uns. Por quê? Porque essa é a linguagem que os computadores entendem. Quando escrevemos um A minúsculo, então o computador tem que ler a seguinte sequência: 0, 1, 1, 4 zeros e 1. Agora, se você digitar, em vez de um A minúsculo, um A maiúsculo, então o computador vai ler a seguinte sequência: 0, 1, sequência de 5 zeros e mais um 1. Parece confuso, não? Mas é assim que a linguagem binária ou linguagem de máquina funciona. Para deixar mais claro, eu vou deixar em sua área do aluno, em forma de complemento dessa aula,
um link para você codificar e decodificar textos em linguagem de computador. Ou seja, usando esse link, você pode escrever uma palavra ou uma frase e ver como o computador entende e lê suas instruções, ok? Certo, então chegamos até aqui para podermos conhecer melhor as características de um documento eletrônico, que é, na verdade, um arquivo eletrônico. Para concluirmos esta aula, vamos a uma curiosidade. Você sabia que não é possível deletar um documento eletrônico assim tão facilmente? Tenho certeza que a maioria não sabe disso. Você agora deve estar se perguntando, ora, esse professor é maluco. Quando eu não quero mais um arquivo, eu simplesmente deleto em meu computador e pronto, o arquivo fica deletado. Você acha que ao clicar em deletar um arquivo, esse arquivo simplesmente some do seu computador? Não é bem assim que funciona, não. Na verdade, se você souber como deletar definitivamente um arquivo que você tem escrito em seu computador, provavelmente a NASA, nos Estados Unidos, vai querer lhe contratar. Isso acontece porque, quando os engenheiros projetaram os primeiros computadores, eles desenharam o processo de gravação de arquivos em discos rígidos. O disco rígido é um disco ou um conjunto de discos de metal. Esses discos são cobertos por um material magnético. E é exatamente nessa superfície magnética que os dados são gravados. O disco é então sensibilizado pelas cabeças de gravação que marcam a superfície com pulsos eletromagnéticos. Se um ponto do disco é marcado, ele assume o sinal 1, que é positivo. Os pontos não marcados são lidos pelo computador como sinal 0. Agora vou explicar os motivos pelos quais não é tão simples deletar um arquivo. Mas vamos ter que voltar à década de 1950, quando os engenheiros estavam projetando o computador. E os recursos computacionais eram muito escassos. Ou seja, era muito caro gravar arquivos e mais caro ainda armazenar arquivos. E tudo que os engenheiros faziam era orientado por uma diretriz: economia de recursos computacionais. Eles tinham que desenhar os processos pensando em economizar. Então, se para escrever os arquivos o computador consumia recursos computacionais, é lógico que, para apagar ou deletar os mesmos arquivos, isso consumiria mais recursos de processamento de dados. Ou seja, para escrever os arquivos, o computador marcava, como ainda hoje marca, pontos no disco com impulsos eletromagnéticos. Então, para deletar, o computador deveria ir lá onde estavam esses pontos e desmarcar todos. Isso significa consumo de energia e tempo. Ou seja, consumiria recursos computacionais. Qual foi então a solução idealizada? Simplesmente marcar aquele arquivo como deletado. Ou seja, quando você clica em deletar um arquivo, um ou mais arquivos, o seu computador não vai lá naqueles milhares de pontos que ele acabou de escrever e desescreve ou desmarca. Não, ele simplesmente marca numa tabela índice chamada tabela FAT que aquele arquivo deve ser considerado deletado. Ou seja, o arquivo permanece lá. Essa providência permite ao computador entender que aquele espaço que o arquivo supostamente deletado ocupa pode ser usado no futuro para escrever, para armazenar outros arquivos, não é? O certo é que, se você deletou algum arquivo, você pode baixar um programa de recuperação de arquivos. Quando você baixa um programa de recuperação de arquivos, os arquivos que você deletou estão todos lá. A não ser que você tenha sobrescrito, passado por cima com novos arquivos. Mesmo assim, ainda é possível recuperar os arquivos deletados e sobrescritos. Usando o quê? A engenharia reversa. Então, uma dica. Se você acha que perdeu arquivos ou que deletou arquivos e não pode mais recuperá-los, tenha em mente que você pode procurar um profissional da área de TI ou baixar um programa de recuperação de arquivos e reaver todos os seus arquivos de volta. Bom, pessoal, então, para desopilar, eu não poderia deixar de dar uma ótima dica de filme que trata do nascimento, não do computador, mas do microcomputador como conhecemos hoje. A dica do filme é Piratas do Vale do Silício. Conta a história de dois gigantes da tecnologia, que são Steve Jobs e o Bill Gates. Esses dois caras e as empresas que eles criaram acabaram moldando o mundo que vivemos. A dica é obrigatória. Prepare a pipoca e se divirta, aprendendo muito com esses dois gênios da informática e do empreendedorismo. Até a próxima aula. Um abraço.